BZZT um feixe de luz branca brilhante emanava do anel na mão de Leilin. A luz branca penetrante assustou o Barão Jonas, cegando temporariamente. O Barão Jonas esfregou os olhos avermelhados e lacrimejados, finalmente conseguindo se recuperar da cegueira causada pelo feitiço de luz. O que ele viu na frente dele depois disso foi um bruxo que estava sem palavras. Caros deuses! Jonas esfregou os olhos, observando Arnist na frente dele, incapaz de acreditar em seus olhos. Foi este o mago que ele conhecia. Todos sabiam que os magos eram o símbolo da sabedoria e da calma. Havia poucos assuntos que poderiam fazê-lo se perder. Esqueça de deixá-los perdidos. Ah, muito bom, Leilin. Você fez bem, Arnist. Você quer dizer que... Leilin passou. No entanto, Jonas não pensava mais nos outros assuntos, porque ele já havia encontrado outra possibilidade ao ver a expressão de Arnist. Passado. Ah, claro! Seu talento é tão grande que ele pôde até ter um lugar na associação mágica. Até meu mentor ficaria com ciúmes de eu receber um aluno tão excelente. Arnist falou severamente quando ele se acalmou. Jonas, meu amigo. É minha responsabilidade informá-lo que seu filho Leilin tem grande talento no caminho da magia. Mesmo agora, sua força espiritual supera em muito as de sua idade. Com a orientação correta, acredito que ele possa até mesmo penetrar no reino de um grande mestre, ou mesmo. O corpo de Arnist estava começando a se contorcer sem o conhecimento dele. Tudo bem, tudo bem. Bem, então, Arnist, você está disposto a levar meu filho como seu aluno? Claro! Por que eu não faria isso? Arnist já considerava Leilin o aluno que continuaria seu legado. Se Jonas não permitisse, ele poderia até ter recorrido à força para adquiri-lo. Então isso é ótimo. Eu quero anunciar esta ótima notícia para todos. Eu vou celebrar. O rosto de Jonas brilhou vermelho de orgulho. O fato de o jovem mestre da família Faulen ter sido tomado como estudante de um poderoso conjurador definitivamente elevou o status e a influência da família no reino. Jonas já estava ficando impaciente. Bem, há outros procedimentos para Leilin estudar com você, e as taxas podemos falar sobre isso mais tarde. Por enquanto, por favor, nos dê um tempo sozinho. Arnist acenou respeitosamente com a mão, e uma força invisível empurrou Jonas para fora. A porta se fechou automaticamente. Não se surpreenda. Isso foi apenas o efeito de magia. É um truque de salão. Arnist se virou, colocando o que ele acreditava ser seu sorriso mais gentil em seu rosto enquanto consolava o rapaz assustado. Sim, Sr. Leilin se encolheu como se estivesse com medo, mas seus olhos secretamente mantinham uma expressão astuta. Chip, isso foi registrado, o feitiço do mago foi gravado. Armazenando dados, o AI-Chip rapidamente respondeu. Ótimo! No entanto, o poder desse feitiço é bastante. Leilin podia dizer claramente que havia algo diferente nessa pessoa. Mesmo no Magus World, magos de alto escalão precisavam treinar por um longo tempo para conjurar magias com efeitos instantâneos. Não. Ele não tem a capacidade de lançar feitiços instantaneamente. É como se ele já tivesse preparado esse feitiço de antemão e armazenado. Com um gesto e um comando designados, o modelo de magia foi ativado. O próprio Leilin era especialista em feitiços, e ele imediatamente percebeu o processo. Embora eu não esteja muito certo sobre a teoria por trás disso, esta parece ser a forma como os feitiços são lançados no mundo dos deuses. Comparado ao Magus World, parece haver muitas diferenças. Isso é mágico. A voz jovem estremeceu, ainda que houvesse uma curiosidade por dentro. Sim, isso é mágico. Com apenas um leve movimento de um dedo, você pode invocar o poder da natureza. Arnist esfregou as mãos e as chamas apareceram no ar, transformando-se em um pequeno pássaro, um homem e muitas outras formas. Finalmente, dissipou-se abruptamente, transformando-se em uma pequena chama.
Vendo que ele havia capturado com sucesso a atenção e admiração do garotinho, os lábios de Ernest se curvaram em um sorriso orgulhoso. Sim, com apenas o ligeiro movimento de um dedo, poder imenso poderia ser chamado. Não havia necessidade de ser como aqueles guerreiros ou outros profissionais físicos, trabalhando, sangrando e soando como um tolo. Essas coisas eram muito grosseiras e violentas. Além disso, até mesmo o mago mais baixo ganharia muitos benefícios ao copiar pergaminhos ou ao realizar alquimia. Em comparação com as profissões dessas vidas baixas, a magia era obviamente um caminho mais misterioso e nobre. Naturalmente, tal coisa capturaria o coração de uma criança. Ernest se sentia muito bem consigo mesmo, tendo pensamentos arrogantes. É claro que as despesas assustadoras e os requisitos severos para o talento, enquanto se estudava para se tornar um bruxo, eram algo que ele ignorava. Então, posso me tornar um bruxo finalmente? Ernest ouviu as palavras apreensivas de Leilin, que o fizeram sentir como se estivesse nas nuvens. Claro, meu filho. Você tem o talento para ser um bruxo incrível. Eu, Ernest das Sombras Ardentes, estou muito disposto a ser seu guia no caminho da magia. Ernest fez o melhor que pôde para parecer solene. Mas, há algo de que preciso lembrar você. Enquanto você tem um talento surpreendente, você terá que se esforçar mais do que as pessoas comuns. O caminho dos magos não permite a preguiça. Ernest expressou sua severidade quando começou a instruir. Em breve, as notícias do jovem mestre Leilin da família Faulen, sob a tutela de um bruxo poderoso, se espalharam pelo porto. No mundo dos deuses, os magos geralmente representavam poder, mistério e poder que não podiam ser suportados. Os magos representavam poder e mistério torrenciais no mundo dos deuses, uma força que não podia ser suportada. Os Faulens haviam produzido um estudante de magia e ele era muito talentoso. Isso significava que havia uma enorme probabilidade do aparecimento de um bruxo poderoso nesta família. Esse potencial imediatamente fez com que muitos desconsiderassem o fato de que essa família era uma nova e próxima família nobre. Muitos nobres tradicionais começaram a aceitar a existência da família Faulen, e muitos fizeram planos para estender um ramo de oliveira a eles. O barão Jonas usou essa oportunidade de forma inteligente, ajudando a família Faulen a obter muitas vantagens, melhorando as vidas e o ambiente da família. Claro, isso não tinha nada a ver com Leilin. Ele era muito jovem e não podia ajudar em assuntos da família. A única coisa que ele fez foi acompanhar Ernest para participar de um banquete, ganhando as bênçãos de todos na terra. O bispo Tapris, que seguiu Ogma, o deus do conhecimento, manifestou pessoalmente seu arrependimento. A poderosa força espiritual de Leilin não lhe deu apenas talento como bruxo. Se ele pudesse aceitar os ensinamentos do deus do conhecimento e cumpri-los no corpo e na mente, ele teria um caminho suave para o sacerdócio, e poderia até mesmo avançar mais rápido do que os outros sacerdotes. Com uma muda tão grande arrancada por um bruxo, Tapris naturalmente se sentiu muito arrependido. Era uma pena que ele nunca soubesse que era impossível para Leilin confiar no Deus do conhecimento, nem jamais se tornaria um sacerdote de nível 1. Depois que eles fizeram seu relacionamento como mestre e estudante oficial, as lições de Leilin como um feiticeiro começaram. Sob as tentativas entusiastas de Jonas e sua esposa de fazê-lo ficar, Ernest decidira permanecer na mansão, completando seu dever de instruir Leilin em magia. Na verdade, ele era um mago sem residência fixa e não possuía nada como uma torre mágica. Com base nas informações que Leilin recebera às escondidas, principalmente por seu mentor ter deixado escapar por acidente, ele era apenas de nível 9 longe do posto 15, o posto de mestre dos grandes mestres. Ele estava ainda mais longe de se tornar uma lenda. Se eles quisessem construir uma torre mágica, a menos que fossem favorecidos por crianças apoiadas pelas organizações mais poderosas,
Até os bruxos dos grandes mestres precisavam economizar durante séculos. Lei Lin, maliciosamente, pensou que Ernest não tinha para onde ir, e era por isso que ele não tinha escolha a não ser trabalhar na casa da família Fowler. É claro que mesmo um feiticeiro de nível 9 era uma pessoa de destaque no território de Fowler, portanto Jonas e sua esposa concordaram com isso. Ambos os lados estavam dispostos. Os cursos de magia de Leilin estavam marcados para amanhã. Seu professor de cultura, Anthony, só podia vir à tarde, e Jacó foi dispensado de seu trabalho inicial de instruir Leilin em seu caminho como guerreiro. Se não fosse por Leilin ter a razão de precisar treinar seu corpo, usando o tempo de meia ampulheta todos os dias, ele provavelmente estaria patrulhando os portos. Os feitiços são, na verdade, um presente de deuses para os magos. O Eave, criado pela poderosa deusa do Eave Mistra, é a fonte de toda a magia. Na primeira aula, Leilin quase engasgou ao ouvir Ernest declarando isso seriamente. Feitiços. Presente de Deus. O Eave. Sim, Ernest parecia extremamente sombrio. Parecia que esses eram seus verdadeiros pensamentos. Tudo bem, Leilin assentiu seriamente, mas ele estava rindo por dentro. É obviamente sua própria força, mas ele foi algemado. Como devo julgá-lo? Enquanto Ernest falava, Leilin adquiriu uma compreensão melhor dos magos no mundo dos deuses. Os conjuradores aqui, ou melhor, magos, usavam essencialmente a meditação para aumentar sua força espiritual, comunicando-se com a teia do diabo que estava em toda parte para criar modelos mágicos e depois armazená-los como mágicos. Esta conclusão deixou Leilin sem palavras.